Palver para o TSE. Da semana, estatística retirada da seção Igualdades do site da Piauí. Pode falar, Mari, qual é o número? Fernando, o número da semana é 16. Só esse ano, até setembro, aconteceram 16% mais queimadas na Amazônia do que em todo o ano de 2021. A cada 5 focos de incêndio registrados no país esse ano, 3 foram na Amazônia. Parece que a corrida não é só para torrar os cofres públicos, mas também para queimar a maior floresta tropical do mundo antes da eleição. E além do efeito obviamente nocivo para o meio ambiente, as queimadas impactam a nossa saúde. No Amazonas, 87% das internações hospitalares por doenças respiratórias entre 2010 e 2020 têm relação com os incêndios florestais. Nessa semana, o Igualdades faz um raio-x da destruição das queimadas no Brasil. Eu queria aproveitar isso como um gancho para chamar atenção para a tática bolsonarista da mentira, de como eles são mais eficientes do que a campanha do Lula, até quando mentem, né? O Bolsonaro, durante o debate, fala, dá um Google aí, uma taxa de desmatamento do governo Lula, e dá o período preciso, né? De 2003 até 2006, depois você compara com o meu e tal. O que aconteceu nesse período? A taxa de desmatamento vinha arrebentando, vinha crescendo exponencialmente até chegar no governo Lula. O governo Lula ainda tem um crescimento no primeiro ano de governo, de 2003, da taxa de desmatamento, e daí eles criam uma nova política, capitaneada pela Marina Silva, que era a ministra do Meio Ambiente, de combate a isso, e cai drasticamente. Só que estava num patamar tão alto que demorou para cair, mas caiu efetivamente ao patamar do número de áreas desmatadas, de área desmatada, durante o governo primeiro mandato, caiu mais no segundo, continuou caindo no primeiro mandato da Dilma, o ponto mais baixo é 2012, e teve uma medida que o Heron Martins, que é um grande especialista dessa área, trabalha atualmente no CCCA, que é uma ONG europeia que monitora a situação da Amazônia. Ele também me chamou a atenção para um fato que é muito impressionante, que é o seguinte, que é o efeito que o embargo de terras desmatadas tem sobre a queda do desmatamento. O IBAMA adotou como uma política de governo no governo Lula você embargar terras que sofreram desmatamento ilegal para que elas não sejam moeda de troca econômica. Então você não pode obter financiamento com terras embargadas, tem uma série de punições que tornam aquela terra meio inútil do ponto de vista econômico, né? E isso teve um grande sucesso. Você olha os gráficos aqui de área embargada, é exatamente o oposto. Quanto mais área embargada, menor o desmatamento. E no governo Bolsonaro, isso despencou de um jeito jamais visto. É uma queda inacreditável. O governo parou completamente de usar essa arma e aí o desmatamento voltou a crescer. Muito bem. A gente encerra o número da semana por aqui. Depois do intervalo, vamos para o terceiro bloco do programa, falar da eleição nos estados. A gente já volta. Bom, na segunda-feira, houve um tiroteio em Paraisópolis que interrompeu a atividade de campanha que o Tarcísio de Freitas fazia lá na favela. A campanha dele, ou os seguidores do Tarcísio, logo venderam a versão de que teria sido um atentado. Não há indícios de que tenha sido um atentado. O tiroteio não se deu onde o candidato estava. O próprio secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é o João Camilo, disse que não descarta nenhuma hipótese, mas que as informações preliminares apontavam que seria prematuro falar de atentado e tal. E o próprio Tarcísio acabou reiterando essa versão, mas falando que não foi um atentado, mas foi um ato de intimidação, uma questão territorial, um recado do crime organizado de que ele não seria bem-vindo ali. Ou seja, reforçou a ideia do Tarcísio como inimigo do crime organizado, etc., etc., o discurso conhecido da extrema-direita. Nessa área, o Tarcísio tem uma agenda bastante contundente, né, Zé? Acho que ele importa do Rio de Janeiro as piores coisas. Ele tem um grande desconhecimento, né? Ele demonstrou isso cometendo 2 erros em seguida. Primeiro, dizendo que ia tirar
a câmera dos uniformes dos policiais, da farda. Depois voltou atrás, porque os estudos internacionais mostram que isso diminui a violência policial, sendo que não precisava fazer, fez isso para puxar o saco dos policiais, não precisava puxar o saco dos policiais porque ele já tem o voto dos policiais. Depois complementou a bobagem, dizendo que ia acabar com a Secretaria da Segurança Pública e fazer como no Rio de Janeiro, certo, onde o chefe da polícia tem status de secretário de Estado e tem acesso direto ao governador para diminuir a burocracia, blá, blá, blá. Foi um desastre isso no Rio de Janeiro, né? Quem fez isso foi o Wilson Witzel, que ainda prometeu durante a campanha fazer isso, se eu não me engano, entre o primeiro e o segundo turno, justamente para ganhar o voto dos policiais, e foi mastigado pelo sistema e cuspido do poder. Então, o Tarcísio devia olhar para trás, porque até não é que não deu muito certo, foi um desastre completo, inclusive para quem fez, né? Por quê? Não se trata de burocratizar ou desburocratizar. Você quer desburocratizar, basta desfazer as bobagens que o Dória fez como governador, em que ele, de fato, criou uma instância a mais entre o governador e o chefe de polícia. É fácil, é só tirar essa instância nova e voltar a ser como era. Por que existe uma Secretaria de Segurança Pública? Ela foi criada no começo do século XX no estado de São Paulo. Daí teve ali uns interregnos que ficou sem, mas foi retomado ainda na primeira metade do século XX. Você vai dizer, acha que São Paulo tá bom? Bom, São Paulo está muito melhor que o Rio de Janeiro, né? Em termos de segurança, não dá para comparar. Então, você vai pegar o pior modelo e aplicar aqui. O problema não é ele ser carioca, o problema é ele ser bolsonarista. E isso prova que não existe bolsonarismo moderado, só existe bolsonarismo, né? Porque as piores ideias se mantêm e são replicadas. O problema disso é você tirar o controle sobre as polícias. Claro. O que ele está propondo, imitando o péssimo exemplo fluminense, é dar autonomia para a Polícia Civil e para a Polícia Militar, primeiro perder completamente a coordenação entre elas, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Você ter duas forças de segurança atuando independente uma da outra sem saber o que a outra está fazendo. Segundo, você está tirando uma instância, que é o secretário de Segurança, que é quem fiscaliza as polícias, quem adota políticas que sejam pró-sociedade e contra a liberdade absoluta do policial. Exatamente, e é um anteparo ao governador, né, Zé, também, porque a polícia pode chantagear o governador. Exato, é a função do ministro da Defesa. Por isso que o ministro da Defesa tem que ser um civil e não um militar. Exato. Ele tem que ser comprometido com a sociedade, não com o corporativismo. Então, é claro que se você não tiver um secretário da Segurança, você não vai ter câmera na farda do PM, porque o chefe deles vai dizer não precisa. O governador vai falar o quê? Vai bancar? Não vai. Obviamente que não vai. E não apenas tem todos esses efeitos, não é o que está previsto na Constituição. A Constituição determina a integração das polícias. Mas, verdade seja dita, o Márcio França, quando ainda era pré-candidato a governador, fez o mesmo aceno de tirar a Polícia Civil da Secretaria de Segurança Pública e passar para a Secretaria de Justiça, numa tentativa também de acenar para os policiais. Então, puxa-saquismo de policial não é prerrogativa exclusiva do Tarcísio. É uma tendência do bolsonarismo a qual até candidatos de fora tentam pegar carona para surfar na onda bolsonarista. Polícia sem fiscalização, sem supervisão, vira milícia. É o que aconteceu no Rio. Vira parte do crime, vira parte do problema, não parte da solução, né? Então, é a pior coisa que você pode fazer, essa proposta do Tarcísio. Tanto que ele recuou, né? Porque não ia ganhar nenhum voto e podia perder. Recuou agora, né? Recuou no discurso. Eu acho que ele vai implementar se ele for eleito, né? E tudo indica que vai, porque é muito difícil reverter a desvantagem que o Haddad tem em São Paulo. Sim, é muito difícil. Thaís Bilenque, vamos viajar para o Amazonas. Vamos sair de São Paulo e viajar para o Amazonas. Depois o Toledo quer falar, dar uma palhinha sobre o amigo dele no Rio Grande do Sul. E no Amazonas, em Manaus em particular, o número de mortes violentas aumentou 50%, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, numa contracorrente do que aconteceu no Brasil, como média, onde diminuiu 6% das mortes violentas. Então, Amazonas, além dessa violência que só cresce, tem outras coisas para serem analisadas. Lá, o governador Wilson Lima, do União Brasil, é o favorito. Ele venceu no primeiro turno com 43% dos votos contra 21% do Eduardo Braga, do MDB. Ele é um governador bolsonarista, teve uma condução temerária da pandemia, inicialmente foi negacionista, até que o sistema de saúde do estado colapsou, 14 mil pessoas morreram de Covid no Amazonas. Ele foi alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa, foi alvo da CPI da Covid no Senado. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal abriram investigações contra ele. Ele se tornou réu no Superior Tribunal de Justiça por comprar respiradores numa loja de vinhos em Manaus, no momento em que faltavam leitos de UTI. Depois veio a faltar oxigênio e dezenas
Centenas de pessoas morreram sufocadas por falta de ar. A população pobre, em parte, foi enterrada em vala comum em Manaus, no que se tornou um marco macabro da pandemia no Brasil e no mundo. E, depois de tudo isso, não apenas Wilson Lima é favorito a vencer o governo do Amazonas, como o Bolsonaro ganhou no primeiro turno em Manaus. Ambos têm o apoio do prefeito da cidade, que é o Davi Almeida, do Avante, partido que apoia o Lula nacionalmente, mas que liberou o prefeito para apoiar Bolsonaro na cidade. Prefeito este cuja mãe morreu de Covid durante a pandemia. E não só todas as investigações e problemas da pandemia parecem não ter prejudicado os bolsonaristas no Amazonas, como até ajudaram. O deputado estadual Fausto Júnior, que foi uma das principais lideranças da CPI estadual da Covid no Amazonas, se elegeu deputado federal com o apoio do Wilson Lima, que em tese ele investigou na CPI, e pelo próprio partido dele também. Tudo isso mostra uma mudança importante do comportamento eleitoral de Manaus. O PT ganhou as eleições presidenciais na capital desde 2002. Em 2006, o Lula ganhou com 88% dos votos válidos, e Manaus naquele ano foi a capital mais lulista do Brasil, e o Amazonas o estado mais lulista do Brasil. Esse cenário de vitórias do PT se repetiu até 2018. Bolsonaro ganhou em Manaus com 57% dos votos no primeiro turno e 66% dos votos no segundo turno. E agora, em 2022, no primeiro turno, Bolsonaro fez quase o que ele fez no primeiro turno de 2018, 54%. A oposição acusa o Wilson Lima de comprar apoio de prefeito com o uso da máquina, milhões em papel higiênico. O fato é, eu conversei com o Elton Aleme, é um enfermeiro que estava na linha de frente durante a pandemia, no hospital onde as pessoas morriam sufocadas, e membro também da direção do PT de Manaus. Ele aponta algumas mudanças para explicar esse conservadorismo bolsonarista que se instalou na cidade. Primeiro, o crescimento dos evangélicos ocupando espaços antes ocupados pela Igreja Católica, a presença forte dos militares na Amazônia, muita desinformação, fake news sem contraponto, como ocorreu no Brasil de forma geral, e, enfim, apoio dos meios de comunicação do Estado, porque o Wilson Lima era apresentador de telejornal e tem feito uma aposta de anúncios e publicidade do governo em pequenos blogs, enfim, nos comunicadores locais, que também surtiu efeito e surte efeito na campanha eleitoral. O Lula ia para lá fazer um comício nesse sábado, cancelou, está priorizando o Sudeste, onde a densidade eleitoral é muito mais forte, mas o retrato de Amazonas mostra uma mudança de fundo, né, na correlação de forças e nas tendências políticas do eleitorado brasileiro, que essa eleição deixou clara. 2018 foi um aviso, digamos, de que tinha algo acontecendo, e 2022 está deixando claro que realmente mudou. É uma metonímia, né? A parte pelo todo, parece uma metonímia do Brasil. O relato que você fez aí do Amazonas, mais a eleição do Pazuello como deputado federal pelo Rio de Janeiro, com mais de 200 mil votos, deixam a gente bastante animado, não é, Zé? Vamos para o Rio Grande do Sul? Não, o Rio Grande do Sul só tem que fazer um reparo à minha fala da semana passada, quando eu falei que o governador poderia não se eleger por burrice política, não burrice, né? Por um ato de burrice política que foi usar o apoio do PT. Mas ele está na frente nas pesquisas e, como a nossa diretora Mari lembrou, talvez se eleja por causa da burrice adversária que recusou dar a mão ao Eduardo num debate, o que não ajudou em nada a melhorar a sua posição eleitoral. Está indefinido ainda a eleição no Rio Grande do Sul, mas aparentemente o eleitorado petista está migrando com ou sem a aliança formal, majoritariamente para o Eduardo Leite. Só queria fazer uma lembrança, que eu acho que é importante, como a abstenção vai ser fundamental nesse segundo turno. Por quê? Tradicionalmente, a abstenção no segundo turno é maior do que no primeiro turno, porque você não tem tantos candidatos pedindo para o eleitor comparecer à urna e trabalhando para o eleitor comparecer à urna. Não tem candidato a deputado federal, não tem candidato a deputado estadual, não tem candidato a senador, tem só metade dos candidatos a governador. Olhando o que aconteceu em 2018, estados onde não tem segundo turno para governador, aumenta ainda mais a abstenção. Então, para o Lula, é bom que tenha segundo turno na Bahia, é bom que tenha segundo turno em Pernambuco, mas é ruim que não tenha segundo turno no Maranhão, é ruim que não tenha segundo turno no Piauí, é ruim que não tenha segundo turno no Rio Grande do Norte e é ruim que não tenha segundo turno no Ceará, porque a tendência é aumentar a abstenção nesses estados. E vamos lembrar, a única região onde o Lula ganha do Bolsonaro, segundo essa última pesquisa do Datafolha, é o Nordeste, né? Porque nas outras o Bolsonaro está ou fora da margem de erro ou numericamente à frente, né?
Em São Paulo tem segundo turno, pode ajudar o Bolsonaro. Em Minas não tem segundo turno, mas o Zema está super dedicado à campanha do Bolsonaro, né? E no Rio, que não tem segundo turno, enfim, o Bolsonaro já tinha tido uma vitória expressiva no primeiro. Pode ser que no Rio uma abstenção mais alta eventualmente atrapalhe, né? Muito bem, eu vou encerrar o terceiro bloco por aqui em modo abstenção. Acho que vou me abster eu. Em modo abstenção, encerramos o terceiro bloco do programa. Vamos para o Kinder Ovo direto? Sem pausa, sem cafezinho, sem pausa pro xixi, vamos lá. Então pode soltar aí o Kinder Ovo. Semana passada quem ganhou fui eu, né? Nem lembro quem que eu acertei. Foi você. Acertei o... o menino... Nicolas. O menino Nicolas, né? Vai lá. Quando ele fala o meu exército, eu falo o meu exército, o exército é seu também. O exército não é só o exército, as forças armadas são da nação. Então ele usa um termo que é o meu exército é o meu exército brasileiro. E aí as pessoas, vamos dizer, distorcem essa fala como se fosse uma coisa de possessão, né? A posse do... Não existe isso. Não existe diferença entre militar e civil. O que existe a diferença é entre ter competência... Quem é bolsonarista carioca? É o Flávio Bolsonaro? Confunde muito a questão da sociedade civil e acha que sociedade civil, a outra é militar. Não, sociedade civil é aquela que não está no governo. Braga Neto? Isso foi por dedução, né? Porque eu nunca tinha ouvido o Braga Neto falar, né? Porque o cara não abre a boca, né? E quando abre é para falar bobagem. Não existe diferença entre civil e militar. Então abre mão da pensão, abre mão da sua aposentadoria especial, do seu cargo em comissão, seu salário dobrado. Vai jogar vôlei em Copacabana, vai. General Braga Neto, que é o candidato a vice do Bolsonaro, foi ministro da Casa Civil, ministro da Defesa, em entrevista ao jornal O Tempo de Belo Horizonte. Braga Neto, que se projetou para o país, agora se tornou conhecido como interventor no Rio de Janeiro, ainda sob o governo Temer, começo de 2018. Se dá para usar o clichê do ovo da serpente, esse é um dos casos típicos, né? O ovo da serpente, Braga Neto. Governo Temer, Braga Neto, aplaudido como interventor no Rio de Janeiro. Depois dessa demonstração de que o Toledo e os generais são íntimos, Toledo vai continuar com a palavra. Além de ter acertado o Kinder Ovo, ele vai falar para vocês do Festival Piauí de Jornalismo que acontece na Cinemateca Brasileira em São Paulo. Diga lá, Toledo. Então, Fernando, mais uma vez convido os nossos ouvintes a participarem do festival, que está muito bacana. O tema esse ano é a crise de credibilidade da imprensa, a dificuldade que a imprensa tem crescente no mundo inteiro de atingir um público amplo e competir com as plataformas digitais. E a gente está trazendo um painel bastante diversificado geográfica e etnicamente e também do ponto de vista de gênero. Uma das convidadas é a Anna Babinets, que é ucraniana, jornalista da Ucrânia, mora em Kiev. Vai ser entrevistada pela nossa Thaís Bilenque e pela Dorit Harazin. Ela trabalha no consórcio CCRP, que é o maior consórcio europeu de jornalismo investigativo, e está fazendo uma cobertura muito interessante da guerra na Ucrânia, praticamente de dentro das trincheiras, e vai contar para a gente o que é fazer jornalismo sendo alvo dos drones kamikazes do Putin. Muito bem, Thaís Bilenque. Preparada? Eu tô aqui treinando meu ucraniano. Vou mandar um ucraniano lá. E esse é fato, ouvintes. Ela fala ucraniano. Pouquinho. Eu falo ucraniano. Bom, dado o recado, a gente espera vocês lá. Vamos direto agora, então, para o Correio Elegante. Quando vocês mandam as mensagens para nós outros. Eu vou abrir o correio com um e-mail enviado pelo Gustavo Fechos, que é de Ouro Preto, Minas Gerais, e que dá um puxão de orelha na Mari, olha só. Quando meu filho Valentim nasceu, lhes escrevi o que evidentemente não seria ignorado por vocês, pensei. Mas quis o destino ou a diretora do programa que a minha cartinha naquela ocasião não fosse compartilhada. Ocorre que o menino já tem quase 3 anos, vai muito bem, obrigado, apesar, ou na melhor das hipóteses, por causa dos pais. E dessa vez eu escrevo porque a mamãe do Valentim, a Rebeca, minha muito amada cônjuge,
faz primaveras hoje, dia 21. Faremos uma festa de aniversário no domingo e gostaríamos de convidá-los para o almoço. Como moramos em um condomínio predominantemente bolsonarista, aliás, condomínio bolsonarista é praticamente um pleonasmo hoje em dia, vamos deixar os nomes de vocês na portaria. Vai ser uma festa e o melhor presente da Rebeca será um salve de vocês. Beijos e abraços do Gustavo. Salve, feliz aniversário. Feliz aniversário. Ele é de Ouro Preto, você vai lá, Toledo, para dizer, olha, se vocês importaram da culinária paulista aqui, esse tutuzinho tá mais ou menos, não tá muito bom. Não, os mineiros aprimoraram em muito a culinária paulista, né? Dos tropeiros paulistas, velho. Eu adoro esse orgulho dele, patriótico. Não é orgulho, é uma constatação. Eu tô dizendo, os mineiros cozinham melhor aquilo que os tropeiros paulistas, por necessidade, tiveram que adaptar. Bom, parabéns pra Rebeca, né? Parabéns. Muito bem. Vou ler o e-mail da Caroline Salcedo, que é pediatra em Sorocaba. Eu não era muito fã de podcast, mas fui apresentada ao foro pelo meu marido Daniel e passou a ser um vício. Ele é intensivista, ou seja, trabalhou na linha de frente durante toda a pandemia, quando perdi meu pai por atraso na compra das vacinas. Dia 23, eu e o Daniel completamos 12 anos de casados e dia 28 ele faz aniversário. Gostaria de aproveitar o espaço para declarar o meu amor a ele, além do orgulho por todo o trabalho realizado durante a pandemia, ainda que a sociedade pareça ter se esquecido do que aconteceu. Parabéns, meu amor. Se tiver ouvindo isso, vai ganhar uma assinatura digital da Piauí para continuarmos ainda mais bem informados. Por favor, mandem um beijo para ele e para as duas mini feministas que temos em casa, Letícia e Cecília. Embora odeiem ouvir o foro, já que tem 8 e 6 anos, tenho certeza que em breve farão parte do time aqui de casa. Bom, um beijo para Letícia e Cecília. Vão lá fazer outras coisas mais legais que vocês têm para fazer. Daniel, parabéns pelo aniversário, pelo trabalho e obrigada, Caroline, pela mensagem. Beijos e beijos. A Mari me passou o e-mail da Vitória Santos. Diz ela: sou cientista e sigo carreira no exterior, já que a situação para educação, pesquisa e ciência não está indo nada bem no Brasil. Estava me sentindo meio alienada sobre a política brasileira, mas, ao mesmo tempo, abrir o jornal só desanimava. Até que, ao ver o Charlie Hebdo na banca de jornal, rolou uma livre associação de ideias. Charlie Hebdo me levou ao Piauí Herald, que me levou ao Foro de Teresina. E desde então, escuto vocês toda semana e estou, aos poucos, convertendo o meu marido, que é alemão. Ele ainda não é 100% fluente em português, mas já entende bem um sarcasmo. Ainda bem, né? Agradeço por tornarem essas desesperadoras notícias mais palatáveis, fazendo com que a gente até ria às vezes. É isso, Vitória. Sem risada não há solução. Nem que seja da gente mesmo. É isso mesmo. Guten Tag. Daqui a pouco a gente faz alguma piada em alemão, de rir em alemão. Exato. Vai ser meio difícil pra mim, mas... Difícil rir em alemão. Muito bem, chegou a hora de acabar o programa. Quando começa. Com a Alex, a gente tem que acabar. É isso, gente. Muito juízo. Boa semana a todos. Até a semana que vem.